Tomie aparenta ser uma garota normal, com uma personalidade meio podre, mas ao mesmo tempo, todos os homens a desejam, literalmente um desejo insano, ao ponto de persegui-la e mandar ela de base. Mas mesmo assim, ela sempre volta, e infelizmente, esse ciclo sempre irá se repetir. Afinal, essa é a vida brutal de desejos da Tomie. Tudo começa com o falecimento da garota, chamada Tomie, mas por algum motivo, os repórteres dizem que não acharam todos os pedaços dela, e ao mesmo tempo, os estudantes e professor da sala estão meio indiferentes. Até que, do nada, Tomie aparece na sala, se desculpando pelo atraso dela. Então, como sempre, ela fica atraindo os rapazes, incluindo falar que iria ficar junto com o professor depois de se formar. O professor literalmente enlouqueceu, e infelizmente ele não foi o único nessa sala. Então nos é mostrado um flashback, uma viagem de campo de sala, onde todos estavam se divertindo, enquanto o professor ficava fumando na dele, até a Tomie se aproximar dele e dizendo que iria se casar com ele, dizendo para ele se separar da sua esposa e que estava grávida. Caso contrário, ela iria espalhar seus segredos para a escola toda. E em um ato de ciúmes, um dos colegas puxou ela e deu um tapa nela. Mas como desgraça pouca bobagem, a Tomie caiu e ficou inconsciente, com todos achando que ela foi de base. Então o professor tem uma ideia cruel: fazer todos os rapazes cortarem a Tomie em pedaços, espalhar seus pedaços e nunca mais tocarem no assunto. Mas quando estavam prestes a cortar, Tomie tosse. Sim, ela ainda estava viva. Então cortam a cabeça dela e terminam a primeira parte do seu crime. Todos os alunos pegaram os pedaços e espalharam em diferentes lugares, terminando a viagem de um jeito aterrorizante. No final, Tomie retornou e fez todos enlouquecerem por não estarem entendendo toda a situação. E no final, um dos alunos estava na praia e pressentiu uma coisa numa caverna. E quando foi verificar, entendeu que a nova Tomie voltará algum dia. O capítulo começa com dois velhos se perguntando o porquê do seu amigo não sair da mansão dele, até um deles se perguntando da filha dele, mas o outro diz que ele já viu várias vezes. Então, dentro da mansão, está Tomie e seu pai falando em ver ela. Um encontro de velhas amigas aconteceu, levando ela para a mansão. Depois de muitos insultos, farpas, falta de explicações, nos é mostrado que o aquário tinha uma cabeça de Tomie e era descrito como ácido. Aquela cabeça estava se regenerando aos poucos, mas não estava avançando tanto. O cientista conheceu a amiga e quis a ajuda dela com a sua pesquisa. Ela ficou presa na mansão e Tomie falou sobre ter tentado algo e falhado antes. Ao que parece, o velho estava tentando curar a Tomie, mas ela encheu o saco e jogou um pouco de ácido que estava no aquário no pescoço do velho. E Tomie manda seu servo atacar. Sim, tinha alguém dentro da armadura. A garota sobe as escadas, enquanto o servo vai atrás dela. Então, abrindo uma porta meio aberta, encontra o cientista original, preso em uma gaiola. O que estava lá embaixo era o professor Takagi, usando uma máscara. Ele conta que os dois chegaram em uma tempestade e assumiram seus lugares. Ah, uma coisa que eu não contei. Nessa mansão tem sons de trovão, mas na realidade é o choro da filha do cientista original. Ela sofreu experimentos, transformando ela em um monstro. O servo acha a amiga e continua atrás da garota, tentando se defender com um pote ou vaso. Não adiantou. E a porta ao lado se abre, mostrando uma cabeça de Tomie gigante saindo do quarto totalmente deformada, mandando a armadura de base. E sim, essa Tomie gigante tem a filha do cientista junto ao seu corpo, mas as Tomies eram mais fortes, e assim a garota desce as escadas. A garota tenta tirar umas fotos e rala peito de lá, e nas revelações das fotos,
só mostrava uma Tomie triste e sozinha nas escadas. Para quem conhece os poderes da Tomie, sabe que ela se torna mais monstro quando é ferida ou ida de base, fazendo uma regeneração forçada. Então aquela Tomie gigante era uma Tomie normal junto com a filha do velho. Então é provável que tenham mandado aquela Tomie de base várias vezes, se regenerou várias vezes e consumiu o corpo da filha, fazendo aquela Tomie triste tendo um destino pior que a morte. Tudo começa em um museu de artes, com um pintor mostrando sua arte, com sua modelo favorita. Todos estão elogiando, até a Tomie aparecer e elogiar o quadro, mas chamando a modelo de tolinha, alugando um triplex na cabeça do pintor. E Tomie diz que faria um trabalho de modelo muito melhor, e como eu disse, ela alugou um triplex na cabeça do pintor. Tanto que não conseguiu pintar com sua modelo, mas não mandando ela pra merda não. Mas então a Tomie apareceu na sua casa do nada. A Tomie fez suas provocações e mentiras. Por causa disso, a modelo foi embora e começou a ser a modelo do pintor. Os dois conversam e ela diz que ele nunca irá encontrar uma garota como ela novamente, se perguntando se ele conseguiria pintar com perfeição a Tomie. Muitos tentaram e nunca conseguiram. O pintor fala das fotos, mas digamos que as fotos não pegam a beleza da Tomie. O pintor termina e diz que ficou uma maravilha, mas a Tomie só ri do seu quadro e diz que não capturou nem um décimo da sua beleza. Ela joga tudo isso e vai embora. O pintor então não conseguiu mais pintar, mesmo com a sua modelo voltando. Ele tentava e tentava diversas vezes, mas ele só diz que estava tudo horrível, a ponto de ansiar poder ver a Tomie de modelo novamente, até o ponto de ir num bar e encontrar um amigo que tirou 3 fotos da Tomie, que estava com outro cara. E obviamente, a foto mostrou a verdadeira essência da garota. Aquele cara era um escultor. O pintor vai até a casa dele querendo a Tomie de volta. E o escultor também estava enlouquecendo. Os dois brigam e o pintor salva a Tomie de vários manequins da Tomie. O escultor também estava tentando replicar a beleza da Tomie e não estava conseguindo. Os dois voltam para a casa do pintor e ele volta a pintar a Tomie, mas com a melhor precisão possível. E aí, finalmente, o pintor capturou a verdadeira beleza da Tomie. A Tomie se recusava a acreditar que aquilo era belo, mas o pintor estava convencido que era a obra-prima da sua vida. Tomie ri da sua incapacidade e do seu talento. O pintor fica irritado e estrangula ela, mandando a Tomie de base, mas depois começou a cortar em pedaços ela, enquanto o pintor a mata, vê a vida dela se esvaindo dos seus olhos. Durante 4 dias, o pintor finalmente sentiu a paz depois de ele ter finalmente matado a Tomie. Mas infelizmente, os pedaços dela começaram a se regenerar, até os minúsculos pedaços de carne, e o pintor simplesmente aceita seu destino, eventualmente indo de base por fome e incapacidade física. Eu acho que a saída de base vai ser mais simples, mas não significa que será menos brutal. Uma garota estava vasculhando a mesa do seu pai em busca de uma caneta e acabou encontrando uma caixa cheia de cabelos pretos e lisos e estranhamente lindos. Ela mostrou para sua amiga na escola. Ela achou estranho, mas a vida seguiu. Ela voltou para casa e ficou pensativa sobre esse cabelo, até ouvir o seu pai mexendo em sua mesa, desesperado e nervoso, procurando pelo cabelo. A noite caiu e do nada o cabelo começou a crescer. Ela mostra para sua amiga novamente e de brincadeira ficou mexendo o fio de cabelo e inesperadamente o fio grudou na sua cabeça e estava impossível de se retirar, não importava o quanto ela puxasse. Então, ao cair da noite novamente, a garota teve uma visão da Tomie e as duas se encontram e falam sobre, e aquela caixinha de cabelo cresceu mais ainda e acabou ficando numa caixa maior.
porque o cabelo foi cortado e ficou se regenerando. A garota principal ficou vendo e ouvindo baixinho a Tomie fantasma, enquanto seus pais discutiam. Depois das férias de verão, sua amiga de cabelo curto aparece com cabelo liso e maior, se assemelhando com a Tomie. Isso aconteceu porque ela colocou mais do cabelo original de Tomie. A garota principal continua vendo a fantasma, mas ao contrário de sua amiga, ela estava conseguindo conversar com a Tomie. Depois da aula, a amiga conversa com outras garotas que se consideram feias e elogiam a amiga. Então ela mostra a caixa de cabelo e as outras aceitam. Em casa, o pai conta o porquê dele ter uma caixa de cabelo da Tomie. Ele mandou a Tomie de base e ficou com cabelo como lembrança. Eu acho que ele tem o mesmo Kirk do Marco, do Intox Animes. Dias se passaram e a principal fica triste por não estar conseguindo falar com a Tomie. Então a amiga diz para colocar praticamente todo o cabelo da Tomie, até o pai da principal voltar bêbado e todo ferrado. Ele viu a amiga com o cabelo e a confundiu com a Tomie. A amiga vai embora e o pai vai atrás. Então a mãe da principal volta e encontra sua filha cheia de cabelo na cara. E ela finalmente conseguiu conversar com a Tomie. Ela enlouqueceu, então a mãe a leva para o hospital e aqui vemos que o cabelo chegou tão fundo no seu cérebro que começou a crescer dentro dela. Isso deve explicar o fantasma da Tomie, deve ser só alucinações, mas envolvendo qualquer pedaço da Tomie não duvido de nada. Então corta para a amiga e o pai, e aqui vemos um pouco mais da história dele. Ele encontrou a Tomie na rua e se apaixonou, então tentou de tudo para conquistá-la. Mas ela não correspondia, então enlouqueceu e mandou de base. Infelizmente, o cabelo cresceu tanto que saiu do corpo da amiga, que cobriu tudo, sufocando ela, mandando de base e sendo consumida pelo cabelo. Eu sei, não foi a Tomie que foi de base nesse capítulo, foi uma amiga, uma pessoa, mas eu vejo ela como uma Tomie variante, porque vamos concordar, essas duas estavam tentando se tornar a própria Tomie, tanto que só usando o cabelo dela, os outros já estavam hipnotizados. Além de que a saída de base é brutal, só pensa assim consumido por um cabelo e ter uma ida de base lenta e sufocante. Seguinte, o capítulo já começa com o cabeludo elogiando a Tomie, dizendo que ama profundamente ela. E depois mostra ele dizendo que a odeia cada parte do corpo dela, mostrando ele esmagando cada parte dela. A Tomie virou literalmente uma moeba de carne. Ele chama-o de chapéu e explica a situação. Ele mostra que toda a casa, ou sei lá, está cheia de carne da Tomie, no chão, em lata de lixo, na geladeira, separa até na cueca do cabeludo. Ele tá fazendo tudo isso para evitar que todas as partes se regenerem, mas não parava de se multiplicar. E aqui vemos que o de chapéu trabalha em uma indústria ou fábrica de saquê. O plano deles era colocar toda a carne da Tomie nos tonéis de saquê para dissolver todos os pedaços. Acreditem, essa ideia era muito estúpida desde o começo. Eles continuam fazendo essa ideia até o ponto de ouvirem a voz de Tomie, até os dois verem ela de relance dentro do tonel. E é engraçado que o cabeludo viu de relance e diz que ama ela, mas era só uma alucinação. O tonel encheu, então os dois se separaram em dois, até chegar os funcionários dos pais do chapéu e em geral continua o trabalho. Até o pai, que estava amarrado, começou a fazer o trabalho, porque estava querendo ver o que estavam fazendo. E com o saquê pronto, todos bebem, e de uma forma medonha e insaciável, até desmaiarem de bêbados. Então, de repente, o cabeludo ouviu a Tomie dizendo que amava ele. Então ele vai até o tonel e vê ele cheio de rostos de Tomies, com todas saindo do tonel, parecendo fantasmas, onde cada pedaço tirava um pedaço e cada pedaço criava uma nova Tomie, até a fábrica inteira ter dezenas ou até milhares de Tomies líquidas. E saindo do tonel, sai uma Tomie líquida gigante, indo atrás do cabeludo. Mas o que tudo indica era só uma alucinação de bêbados. Ou será que não?
O capítulo começa com a história do supermodelo, uma vida de boa, uma vida de luxo, até ele pedir para seu assistente encontrar uma garota nova para ele, porque ele já cansou da atual, e obviamente foi a Tomie que apareceu. O encontro não estava indo bem e a Tomie só estava aturando ele, até o supermodelo dizer que amava ela e queria beijar ela. Mas ela só ri e diz que não sente quase nada por ele e ainda menosprezou o modelo, dizendo que tinha rosto simples e ordinário. Ele ficou bêbado e irritado, a ponto de fazer vários outros encontros com a Tomie para tentar conquistá-la de uma vez. Mas ela só ignorava nos encontros, até o ponto dele enlouquecer e querendo saber o porquê de ela não gostar dele. Ela diz rindo que a beleza dele não se compara à dela, dizendo que ela é superior a ele em tudo. Então ele joga na cara dela que não é muita coisa não, já que já encontrou mulheres mais lindas que ela, e aqui mostra ela com olhos brancos. É estranho porque ela não usa seus poderes à vontade, ela fica mais nas habilidades passivas, mas aqui ela mostra uma habilidade ativa. Ela ameaça o modelo e vai embora. Dias depois, um seguidor da Tomie corta o rosto do modelo, deixando uma cicatriz gigante nele, literalmente arruinando o trabalho e vida dele. Se passam mais alguns dias e ele chama a Tomie novamente, só que dessa vez ele está com ódio e corta o rosto da Tomie e ainda sequestra ela. Ele quer ver como o rosto dela ficaria com a mesma cicatriz dele, dizendo que agora estão no mesmo nível e obviamente que ele ainda tá louco de amor por ela, beijando e amarrando ela. Mas no dia seguinte, a cicatriz de Tomie sumiu dela. E sim, ela tá usando seus poderes ativos. Ela provoca tanto o modelo que amarrou ela na cama e começou a cortar mais e mais o rosto de Tomie. Mas diferente de antes, os cortes não foram curados. Em vez disso, ela começou a se deformar. Os cortes foram tão profundos que ela começou a se regenerar do zero, criando várias Tomies a partir do rosto dela. Noites se passaram e todas as Tomies se formaram, com a Tomie amarrada sendo consumida e morta, sem poder se curar, nem gritar e nem se mexer. E como foi a primeira, todas as Tomies mandaram o modelo para a merda. Então o supermodelo tacou fogo no apartamento inteiro, mandando elas de base, mas no processo ficando deformado. E no final, ele entendeu que não ia ter fim. No meio da floresta, num lago, numa árvore, estava lá uma Tomie. Naquela noite, o supermodelo entendeu que não existia só uma Tomie, e sim várias. E o capítulo se encerra com ele falando tudo isso para uma mulher estranha, assim iniciando a Guerra das Tomies e encerrando o vídeo. Que bom! Foi a Vini que pediu esse vídeo, então se você tiver uma ideia de vídeo extremamente bizarra, aleatória e absurda, só mandar 5 pila em live, ou se torne membro do canal por apenas R$ 1,99, ou se você tiver uma ideia mais comum, como os personagens mais amados de Naruto, só comentar normalmente nos vídeos. E por falar em Vini, um grande agradecimento aos membros do canal, Vini, Mr. Z, Igor e o Bruce Wayne, que voltou a ser membro. Eu sou muito grato por todos estarem apoiando o canal. E um agradecimento um pouquinho mais especial a Vini, que é membro do canal há 4 meses. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo aleatório. Falou!